Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Segundo termo aí, eu sou o professor Osmar, vou trabalhar com vocês mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Tá? Hoje trabalharemos um pouco sobre a ideia de blocos retangulares e a ideia do cálculo de volume. Espero que vocês aproveitem muito bem a aula, né? E façam atividades, participem, pesquisem e busquem, né? Busquem outras soluções, busquem outros caminhos para aprender esse conteúdo matemático assim tão importante. Eu espero que vocês aproveitem bem a aula e vamos começar, né? Então, o que acontece aí, ó? Nosso diretor está colocando para vocês o título da aula de hoje, volume de blocos retangulares. Tá? Essa aula foi produzida pela professora Inês, lá do ensino médio, e hoje eu vou desenvolver essa aula com vocês. A habilidade selecionada para a aula é EF07MA30, tá? E essa habilidade aí, ela vai estar descrita lá no final do PPT para os professores, beleza? Bom, então já vamos começar falando sobre o volume de um cubo. Cubo talvez seja a figura, né, geométrica, a figura espacial mais conhecida de todos esses blocos retangulares. Existem outros, né? Existem paralelogramas, existem os prismas, existem as pirâmides, enfim, tá? Mas esses blocos que têm base retangulares, o mais famoso dele é o cubo, né? Até mesmo pela presença dele no nosso cotidiano, na nossa rotina. Bom, como é que a gente vai calcular o volume de um cubo? Sempre lembrando que volume, o que é? Volume é a capacidade que esse sólido geométrico tem de absorver determinadas situações, por exemplo, líquidos, por exemplo. Tá? Então, no caso aqui, ó, o que é o volume de um cubo? Eu tenho que imaginar que o cubo, na realidade, ele é formado por quadrados, ok? Então, se a gente imaginar um quadrado, vamos colocar a base dele aqui. Opa, sem caneta não vai, então vamos colocar a caneta, nosso diretor vai ajudar a gente, caneta, ok. Então, o que acontece? Aqui, ó, temos um quadrado, tá, ok? E aí, nesse quadrado, o que a gente identifica? Nós identificamos uma base, tá, ok? Que eu posso chamar aqui de A, tá, ok? E como elas são iguais, eu posso chamar o outro lado também de A sem muitos problemas. Só posso chamá-las de A e A porque elas são iguais. Então, perceba que, na realidade, aqui ó, eu tenho uma superfície. Como que eu calculo essa superfície? Tá? A área da base. Então, eu vou fazer ela simplesmente elevado ao quadrado. Mas, professor, aí eu não calculei volume, né? Concordo. Na realidade, o que você fez aí? Só calculou a área da base dessa figura geométrica. Bom, mas como a gente precisa calcular o volume, existe uma terceira dimensão aqui, né? Que é quem? Que é a altura. Bom, como a gente já tem a área da base, tá? Ou seja, A ao quadrado, a gente vai fazer A ao quadrado vezes A. Portanto, aqui tem um princípio matemático, né? A ao quadrado vezes A, eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Vocês lembram? Somo os expoentes, portanto, temos aqui A elevado à terceira. Então é fácil, né? O que a gente tem para calcular o volume de um cubo? Eu simplesmente faço o valor da aresta, né? Que é esse valorzinho aqui, ó. E por que ele é A, professor? Porque todos têm a mesma medida. Daí a característica de ser um cubo, tá ok? E multiplico elas. Há quem queira fazer A vezes A vezes A e aí chegar no resultado. Bom, não tem problema nenhum, mas é sempre importante você ter a noção, né, ter essa lembrança da formulazinha matemática, que é bastante simples e fácil de guardar aqui também. Tudo bem? Então, vou limpar aqui a lousa, tá ok? Para a gente desenvolver e trabalhar mais o conceito. Não apagou. Vamos lá, ok? Vou apagar. Também não apagou. Vamos para o próximo slide, então. Ok? E aí, na sequência, o que a gente tem? Exemplo 1. Cada cubo da figura tem 1 centímetro de aresta. Então, é como se você desenhasse um cubinho aqui, tá ok? Desenhasse um cubinho. Essa que você desenha o cubo, o que acontece? A gente vai ter a dimensão dele, ó. Esse cubo, ele mede 1 por 1, já que a gente está falando de lados iguais, tá ok? Então, esse ladinho aqui a gente vai chamar de aresta, né? Quando a gente for desenhar a figura do cubo. Aí a pergunta é, qual é o volume? Qual é o volume dele? Vamos apagar para a gente ter uma noção, então? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai mostrar para vocês, tá? Esse cubo aqui, ó, ele tem 1 centímetro de aresta. Como eu sei que o volume é calculado pela medida da aresta elevada ao cubo, ou ela vezes ela vezes ela, a gente vai substituir esse valor 1 no valor A aqui.
Então, temos 1 elevado à terceira, e como a gente bem sabe, 1 à terceira, na prática, quem que é? É 1 vezes 1 vezes 1. Não é para somar, hein? É multiplicação. Tudo bem? Então, descobrimos o quê? O volume de um cubinho, ou seja, 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Aí aqui a pergunta é, qual que é o volume total aqui? É simples, tá? Como a gente sabe que todos são iguais e cada um tem 1 centímetro cúbico, a gente só vai contar. Tá? Então, bastante simples mesmo. Essa base aqui, ó, você consegue perceber que tem 2 cubos, tá ok? Então, ó, 2. Então, vamos fazer a contagem. Ó, 2, vou fazer aqui, acho que dá para identificar. 4, 6, 8, 10. Concordam? 10. Mais 2 aqui em cima, 12. E mais 1 aqui em cima, portanto, temos 13 cubinhos. Tranquilo? Bom, como eu sei que cada cubo tem um volume de 1 centímetro cúbico, e aí não é centímetro quadrado, porque centímetro quadrado a gente está falando de superfície, e aqui a gente está falando de volume, de capacidade, portanto, temos 13 cubinhos de cores diferentes aqui, né? No caso, temos 5 azuis, 3 verdes, 5 vermelhos, portanto, temos 13 cubos, total o volume simples, né? Portanto, temos aí 13 centímetros cúbicos, totalizando o quê? Todo o volume dessa figura geométrica aqui. No caso aqui, a gente tem esses sólidos. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Bastante simples, né? Legal, espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Vamos para uma atividade? Olha lá, então, vamos fazer a leitura dela? A Mariana tinha vários cubos coloridos com aresta de 1 centímetro. Para guardar no espaço que tinha, organizou-os empilhados conforme as figuras. Ela tinha pensado em organizar de forma que as duas pilhas tivessem o mesmo volume. E aí o que você vai fazer? Vai verificar se de fato as pilhas possuem volumes iguais. Pode ser? 2 minutinhos e a gente já retorna para trocar uma ideia sobre o resultado. Até daqui a pouco. Então, olha lá, nosso diretor vai fechar aí para vocês. E aí o que acontece? Total de cubos aí no primeiro, 14. E no segundo, temos aí, no segundo bloco, temos aí total de 15 cubos. Mas como que a gente vai fazer isso aí? Olha, gente, é simples, né? É fazer a contagem, né? Visualmente é perigoso, né? Não olha e acha, não. Ah, eu acho que tem 14. Não, não acha. Vai lá e conta. Então, vamos pensar assim, ó. Então, aqui a gente tem blocos, né? Esse bloco é empilhado de 2 em 2, né? Então, vamos fazer essa contagem? Olha, aqui eu tenho 2, a borrachinha de novo, tá? Caneta, tá? Então, aqui, ó, tenho 2, tá? 4, 6.
tá ok? Mas aí o que você percebe? São dobrados, tá ok? Então aqui atrás eu tenho mais quanto? Eu tenho mais 6 também. 6 mais 6, 12, mais 2 aqui, portanto temos 14. Cada um deles tem 1 centímetro de base, portanto aí vamos ter um volume de 14 centímetros cúbicos, aí tá fácil, temos aí 14 cubinhos, tranquilamente. Aí vamos fazer a contagem aqui, isso é bastante simples também, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui temos 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9, não é isso? Portanto, 9 mais 2, 4, 6, portanto, 9 mais 6, 15. Então, essa ideia da perspectiva também, ela é meio perigosa, tá? Então, por isso que eu comecei falando lá, não olha e acha nada, vai lá e faz a contagem com toda calma, com toda paciência, para você não incorrer em erro aí, por causa de uma bobagemzinha, acabar errando algo que mais tarde vai ser importante e acaba fazendo a diferença, tudo bem? Então, cuidado, critério, paciência, calma na hora de analisar, por mais simples que seja, você tem que ter um pouquinho de frieza e às vezes, né, na realidade o que acontece? Você nem está perdendo tempo, você está ganhando. Tudo bem? Vamos para a próxima? Olha lá então, tá? Vai aparecer aí para vocês a próxima atividade. Não é atividade. Vamos desenvolver, vamos conversar com ela. Volume de blocos retangulares, aí já mudou, já não é mais cubo. Tá? Essa figura aí, alguns, né, na realidade ela é um prisma de base retangular. Esse é o nome técnico da coisa. Mas alguns chamam ela simplesmente de paralelepípedo, né? Que é uma palavra bem extensa aqui, dá quase um trava-língua, né? Então, acontece, é simplesmente um bloco retangular que tem alguns sinônimos. O que você vai perceber de diferença em relação ao cubo? Tá visível. Os lados, eles têm o quê? Medidas diferentes. Então, é esse o diferencial. Na prática, para você calcular o volume, não vai mudar muita coisa, porque você vai trabalhar com a multiplicação, vai trabalhar com o produto do mesmo jeito. Mas é importante que você perceba que se um lado aqui, ó, é A, o outro é B e é C, já é um indicativo. Eles não têm a mesma medida. Tá ok? Então é importante ter essa noção aí. Como a gente tem uma base, tá? No caso aqui, retangular, ela é diferente, né? Diferente do cubo. Então, aqui eu vou chamar a base de A e a altura, né? Alguns chamarão de altura, largura, comprimento. Não importa muito desde que você faça a multiplicação correta. Então, aqui a gente tem a base dela, tá ok? Bom, multiplicamos quem? A base vezes a altura, base vezes o comprimento. E aí falta quem? Falta o terceiro termo aí, que no caso é o C. Como a gente está calculando o volume, você vai simplesmente multiplicar. Fácil, né? Ó, como que eu calculo o volume, então? A medida do A vezes a medida do B vezes a medida do C. Aí a unidade de medida pouco importa. Pode ser esse milímetro, centímetro, decímetro, metro, quilômetro, pouco importa. Desde que você coloque a resposta como sendo o quê? Como sendo elevado ao cubo, né? Já que a gente está falando de volume, beleza? Aí vai aparecer para vocês o exemplo que a gente vai fazer juntinho aí, tá? Encontre o volume do bloco retangular, sabendo que as medidas estão em centímetros. Olha lá. Então eu sei que a minha resposta vai ser o quê? Alguma coisa, centímetros cúbicos. Ali na ponta aparece para você a formulazinha, né? Nem sei se a gente pode chamar de fórmula, né? Na realidade é uma multiplicação dos lados, né? Então desmistificar essa questão, né? Tudo é fórmula, tá? Eu preciso decorar. Não, na verdade você não precisa decorar. Na realidade, você precisa entender, compreender esses conceitos. E aí ele é muito, muito mais importante do que ficar fazendo, né, decoreba, enfim, essa coisa toda. Tem algumas situações em matemática, claro, você precisa decorar fórmulas, você precisa, não tem muito como fugir disso. Mas em outras situações não existe essa necessidade. Tudo bem? Vamos fazer? Olha ali o que a gente tem então. Ó. Vai aparecer a descrição da resolução. Então a gente, para calcular, temos o volume A vezes B vezes C. Todas as medidas dadas aí em centímetros, como aparece destacado aqui. E aí o que a gente tem? Veja, você tem 7, ó, a base aqui, vezes 4, vezes 2,3. Largura vezes comprimento vezes altura. Alguns chamarão essa medida aqui, ao invés de altura, chamarão de profundidade, tá? Mas na prática é tudo a mesma coisa, tá ok? São sinônimos, dependendo do ângulo de visão que você tem, tá? Então, veja que interessante. Você tem aqui, ó, A vezes B vezes C, substituímos os valores, aqui, ó, 7 associado ao A, 4 associado ao B
e o 2,3 associado ao C. Veja que aqui a gente tem uma multiplicação, também conhecida como produto. E aí aparece uma propriedade das multiplicações, diz assim, que é a ordem dos fatores. E o que é fator? Fator é cada pedacinho, cada parte de uma multiplicação. Ele diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não altera o resultado final dessa multiplicação. Na prática, o que isso significa? Que você pode multiplicar na ordem que você quiser, na ordem que você achar mais fácil, na ordem que for mais conveniente para você. Então, veja, tá? Vamos multiplicar os números inteiros primeiro, né? 7 vezes 4, 28, ok? Então, eu tenho 28, resultado, tá, do produto de 7 vezes 4, e aí, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar por 2,3. Quando a gente vai fazer esse cálculo aí, o que acontece? Eu costumava falar para os meus alunos que tem duas regrinhas quando você multiplica números com vírgula. A primeira delas, qual que é? Esquece a vírgula, tá? Multiplica como se a vírgula não existisse. Fez essa multiplicação, aí você lembra da vírgula, né? Parece contraditório, mas é assim mesmo, né? Esquece, resolve e depois você lembra que ela existe e faz o processo. Vamos fazer aí, ó. Então, ó, tá o cálculo aqui, a professora Inês descreveu. 8 vezes 3 temos 24, mais 2 lá em cima, né? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, portanto, temos aqui 84 tranquilo, tá ok? Aqui já era. 2 vezes 2 temos 16, tá ok? Vai 1 aqui em cima, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, portanto, temos 56. Esqueceu a vírgula. 4, 8, 6, 14, vai 1, 5 mais 1, 6. Ou seja, teríamos 64, 4. Poxa, professor, mas não dá isso. Não dá mesmo. Porque, na realidade, aqui esse 2,3 você não multiplicou por 23. Você multiplicou por 2 inteiros e 3 décimos. Décimo, o que é? Não uma casa depois da vírgula? Então, o que acontece? Você vem lá da direita para a esquerda e conta uma casa associada a quem? Associada ao décimo. Tudo bem? Se fossem duas casas, seria centésimo. Você retornaria quantas casinhas? Duas, né? Da direita para a esquerda, né? Esse movimento da vírgula aí é extremamente importante, né? Quando essa vírgula se desloca para a direita, você está multiplicando esse valor por 10. Então, por exemplo, você tem o número 88, tá ok? 84, vai. 84. Existe uma vírgula aqui, ó, por exemplo, no 8,4. Se você empurrar, movimentar essa vírgula para a direita, 84, ó, tá vendo como eu movimentei? O que você fez? Você pegou esse número e multiplicou por quanto? Por 10. Okay? Da mesma forma, é verdade que quando você vem com essa vírgula da direita para a esquerda, você está fazendo o quê? Dividindo por 10, dividindo por 100, dividindo por 1000 e assim por diante. Mas são coisas que você tem que perceber na prática, né? São coisas que você tem que fazer. Matemática é aquela ciência que não adianta o professor ficar aqui, ó, falando meia hora aquela coisa toda, né? E você chegar lá depois, entendi, fui um bom ouvinte. Não adianta. Na realidade, o que acontece, né? A gente fala, você ouve, né? Seja um bom ouvinte, chega lá, vai fazer as atividades, vai rever aqueles conceitos. E matemática é prática, matemática é resolução, matemática é fazer atividade, é fazer os exercícios. Fazer e refazer até entender a dinâmica da coisa. Tudo bem? Tá? Vamos dar sequência então? Bom, essa aí é para vocês fazerem, tá? Olha lá, vou fazer a leitura. Calcule o volume dos objetos a seguir, sabendo que as medidas estão em centímetros, tá? Perceba que aqui é um bloco retangular, né? Ele está meio verticalizado, mas é um bloco retangular, tudo bem? Sem muitos problemas. A base aqui, ela é igual, tá? No caso aqui é um quadrado, mas não é por isso que ele é um cubo, longe disso, né? Porque a característica de um cubo é que ele tenha todas as dimensões, todas as medidas iguais, e não é o caso aqui. Isso, de fato, é um bloco retangular. Tudo bem? Bom, o que a gente quer saber? Quer saber o volume dessa figura geométrica, a gente quer saber o volume desse bloco retangular em 2 minutinhos e já retornamos. Até já.
Voltamos. E aí, conseguiram fazer? Ah, espero que tenham conseguido, espero que tenham entendido a proposta aí da atividade, tá bem? Vamos fazer a resolução? Beleza, então. Então, ó, para calcular o volume dos objetos a seguir, tá? No caso aqui a gente tem um bloco retangular meio verticalizado, tá? Então a gente vai descrever para vocês aqui na raça, vamos dizer assim mesmo, tá? E depois a gente sobe a resposta toda bonitinha em forma de animação. O que é que a gente sabe? Lá no cantinho, ó, já foi indicado para você que o volume é dado por quem? Pelas dimensões, pelo produto das dimensões, A vezes B vezes C. O que que temos aqui, ó? Perceba que essa ordem, ela não vai importar, como eu já falei. Então, temos aqui, ó, 1,5 vezes 1,5 vezes quanto? Vezes 6. Mas, professor, vira uma salada, né? Porque a gente evita colocar o x. Coloca o parêntese, não tem problema nenhum, ó, para não virar aquela sopinha de números, tudo bem? E aí a gente tem essa resolução. O volume aqui, aí você faz do jeito que você bem entender, tá ok? Ah, professor, posso fazer 1,5, posso fazer vezes 1,5? Pode, não tem problema nenhum, tá? Como que eu posso pensar nesse 1,5 vezes 1,5? Você pode fazer pelo jeitão tradicional, né? Ou seja, ó, 1,5 vezes 1,5, tá ok? E aí temos 5 vezes 5, 25, vamos 2, né? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7... Mas jeitão tradicional mesmo, né? 5 vezes 1, 5 e 1 vezes 1, tá. Ou seja, temos 5, 7 e 5, 12 e aqui subiu 1, opa, 225, professor. Não tem nada de 225. Ah, que legal, ó. Aqui, ó, eu tenho 1/10, tá? Do primeiro valor que eu multipliquei e 1/10 no segundo valor que eu multipliquei. Ora, 1/10 vezes 1/10, na realidade tem o quê? Tem 1 centésimo. E centésimo diz assim, centésimo é dividir por 100. Posiciona a vírgula aqui, ó, a vírgula imaginária. Voltei uma, dividir por 10. Voltei duas, dividir por 100. Portanto, temos aí 2,25, 2 inteiros e 25 centésimos também, sem muitos problemas. Ainda você poderia pensar como sendo um número inteiro, tá? Bastante simples, né? Então, por exemplo, 15 vezes 15, 225. Pô, mas eu não estou multiplicando 15 vezes 15, eu estou multiplicando 1,5 vezes 1,5, 1,5. Então o que eu penso? Penso nas duas vírgulas de novo. Então, estimula o raciocínio mental, o cálculo mental rápido, né? Cria essa conexão entre, poxa, eu estou multiplicando números inteiros e cheguei no resultado. Poxa, mas os valores são decimais. Quantos décimos eu tenho? 2 décimos. Então, na realidade, eu tenho 1 centésimo. Vai lá e volta. Então, agiliza o cálculo, trabalha essa ideia do cálculo mental, que é muito importante. Não acabou ainda, porque a gente tem que fazer isso aí vezes quanto? Nós temos que fazer isso vezes 6. 6 vezes 5, 30, portanto, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Ou seja, 1.350, professor? Não, tem nada de 1.350 não, ó. Ó, quem que eu estou multiplicando? Centésimos. Então, volto 1, 2, ó, voltei 1 dividir por 10, voltei 2 dividir por 100. Portanto, temos aí um volume de 13,50, ou se você quiser, 13,5 centímetros cúbicos, porque eu posso inserir isso aqui de zero, que não vai fazer diferença, nenhuma. Tudo bem? Vou apagar aqui e subir a resposta com a animação, a resposta padrão aí, toda bonitinha para vocês. Portanto, né, olha, a gente acertou, né? 13,50, tá? 13,50, no caso aqui, centímetros cúbicos, tá? Só para finalizar, não sei se pegou as libras, não, centímetros cúbicos. Gente, é isso aí. Falamos hoje sobre o volume de blocos retangulares do cubo, tá? E necessariamente aí na última parte, blocos retangulares, tá? Com os nomes específicos aí, como vocês viram. Tudo bem? Bom, a aula está terminando, eu agradeço a participação de todos, continuem seus estudos, valeu, muito obrigado a toda a equipe de produção que fez essa aula acontecer, a Flávia que está lendo as libras, abraço, valeu, obrigado e até a próxima.